Nós queremos começar uma nova série, estamos começando uma nova série nesse mês. E o tema dessa série é catálise. Catálise é ativados pelo amor. Nós somos ativados pelo amor de Deus. Catálise, para quem já estudou em química, é um processo catalisador, é um elemento que entra dentro de um processo químico para que aquele processo químico possa ocorrer. Sem o catalisador, aquele elemento, aquilo não pode ocorrer. Falta alguma coisa para que aquele processo possa ser desencadeado. E quando nós pensamos nesse nome, nós pensamos justamente nesse mês, que é o mês da Páscoa, onde nós vamos falar sobre a vida de Jesus Cristo, né? Nós sempre falamos, mas esse mês específico nós vamos tratar e falar de Jesus de uma maneira mais especial, falando principalmente dos últimos dias de Jesus Cristo, do propósito de Jesus, e aquilo que eu falei hoje pela manhã, Jesus é o elemento de catálise, é o elemento catalisador para a nossa vida como ser humano. Não tem jeito, amados, de você herdar o reino dos céus, por exemplo, sem Jesus. Não tem jeito de os teus pecados serem perdoados sem Jesus. Não tem jeito de você experimentar a paz que excede todo entendimento sem Jesus Cristo. Não tem jeito de a gente ter o nosso nome escrito no livro da vida por toda a eternidade sem passar por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o elemento catalisador, é o elemento que nos conectou com o plano e o propósito de Deus. Vira para quem está do teu lado e fala isso. Jesus Cristo é aquele que possibilitou nos unir ao propósito de Deus. Sem Jesus, a gente está fora do propósito de Deus. Sem Jesus, a gente não vive, a gente sobrevive. Porque Jesus disse assim: eu venho para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus também fala: eu sou o caminho. Quem não está em Jesus, está perdido. Quem não está em Jesus, está perdido. Quem não está em Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Quem não está em Jesus está na mentira. E a vida, quem não está em Jesus está morto. Jesus é o catalisador, é o elemento que o Senhor nos enviou para que nós pudéssemos nos conectar ao propósito e à vontade dEle para cada um de nós. Eu falava hoje pela manhã para a gente visualizar e tornar a coisa um pouquinho mais didática. Todo mundo já deve ter algum dia ou visto ou trabalhado na sua casa com Durepox. Eu não estou ganhando royalties, né, para fazer o merchandising aqui. Mas todo mundo já fez uma gambiarra com Durepox na sua vida, alguma vez na vida, né? Negócio está quebrado lá, tenta passar Durepox para ver se arruma, né? Para colar. Tem um cano lá vazado, furado, vamos tentar passar Durepox. Eu durante um tempo, eu fiz serviço para na casa de um dos homens mais ricos do Brasil, o Antônio Hermílio de Moraes. E eu me lembro que eu desenvolvi muito relacionamento com o pessoal ali, e um dos amigos dele me disse que uma vez eles saíram num barco, e o barco dele tinha uma lancha, e os filhos dele deram para cada um uma caixinha de Durepox. E aí ele falou: para que é isso? Não, porque a lancha tem alguns buracos no casco, e quando a gente vai fazer uma inspeção antes e passar os Durepox ali para tampar o casco da lancha. E era verdade, né? Quem conheceu, a gente teve a oportunidade muito de conhecer esse homem que, embora fosse muito rico, era uma pessoa muito simples. Mas Durepox é algo muito usado para fazer reparos em casa, é um adesivo muito poderoso. E quando você abre uma caixinha de Durepox, ela vem com dois tabletes aqui, um azul e um branco, um cinza e um branco. Se eu pegar, esse cinza é o adesivo, esse branco aqui é o catalisador.
Se eu simplesmente pegar esse cinza aqui, que é o adesivo, e colocar para colar alguma coisa, vai funcionar? Mas esse aqui que é o adesivo. Então, se eu colocasse isso aqui, deveria funcionar, deveria colar. Mas por que ele não cola? Porque sem o catalisador, ele não cumpre o propósito dele. Ele não funciona, ele não endurece. Ele não promove a reação química necessária para que ele possa endurecer. Quando nós pensamos, quando a gente está falando de catalisação, de Jesus como catalisador, é isso. É como se você fosse isso aqui. Mas sem Jesus, sabe o que acontece? Nada. Na nossa vida não acontece nada. Você já viu gente que fala assim, olha para uma pessoa e fala assim, puxa vida, aquela pessoa é tão boa, só falta Jesus na vida dela. É a mesma coisa que você falar que esse adesivo é muito bom. Muito bom, cara, esse adesivo é bom, pastor. Mas, cara, se não tiver esse aqui, sabe o que acontece? Nada. Se falta Jesus, falta tudo. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for através dEle. É nele que nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Ah não, pastor, todo mundo é filho de Deus. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a todos os quais o receberam, recebeu quem? Jesus Cristo. A eles foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Sem Jesus, nem filhos de Deus nós somos. Nós somos apenas criaturas de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. E a gente vai ler uma boa parte desse capítulo 10, começando do versículo 13. E eu queria que você acompanhasse comigo. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. E quando Jesus viu isso, ele ficou indignado e lhe disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E em seguida tomou as crianças pelos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Jesus tem uma relação com as crianças interessante. A gente vive numa época que talvez as pessoas muitas vezes vê crianças como um problema, como algo que pode prejudicar suas carreiras profissionais, né? As pessoas cada vez mais fazem 1000 contas antes de ter um filho, porque um filho pode ser uma criança, pode ser algo que vai roubar o teu tempo, que vai roubar o teu tempo de lazer, que vai roubar o teu tempo de trabalho, de estudo. A gente vive num tempo onde as crianças cada vez mais têm sido rejeitadas. E Jesus pega as crianças e traz para perto dela e fala assim: quem não se fizer como uma dessas, como uma criança, não pode entrar ao reino dos céus, pois delas é o reino dos céus. Quem não se fizer como uma dessas crianças, não pode entrar no propósito que Deus tem para cada uma das suas vidas. E aí quando a gente eu sempre paro e penso, o que Jesus quer dizer quando ele fala isso, né? O que Jesus quer dizer quando ele para e olha para uma criança e fala que a gente tem que se fazer como uma criança? Tem várias características de uma criança. Uma criança, ela normalmente é desprovida ali de malícia, ela tem algumas características, mas pelo contexto que a gente vai ver mais para frente, ela tem uma característica muito interessante. Ela é desprovida de muitos recursos. Eu me lembro que quando as minhas filhas eram pequenas, às vezes brincando com elas, né? Às vezes eu
brincando, falava assim, olha, você não quer comprar isso, né? Estava brincando de comprar e vender, você não quer, não me lembro, mas suponhamos que ela estava, você não quer comprar? E elas viravam para mim com aquele jeitinho, né, de criança, falando, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. E aí eu me lembro de quando o Senhor fala lá em Mateus, que Ele fala que bem-aventurado os que são pobres, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, aqueles que entendem que eles não têm nada, que tudo que a gente tem na nossa vida, nós dependemos e precisamos da graça e do favor de Deus sobre a nossa vida. E quando eu entendo isso, por quê? Porque logo em seguida ele vem com uma passagem muito conhecida. A partir do versículo 17 ele diz assim, quando Jesus ia saindo, um homem correu na direção dele e se pôs de joelhos. Diante dele ele disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se você olhar essa mesma passagem no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, você vai ver alguns detalhes que aqui talvez no Evangelho de Marcos não fale. Esse homem que de repente vem correndo atrás de Jesus, ele se ajoelha aos pés de Jesus, na direção, se pôs ali diante dele e perguntou, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Esse homem, nos evangelhos de Mateus e no evangelho de Lucas, diz que esse homem era um jovem, que era um jovem muito rico e influente. Esse jovem que vem aos pés de Jesus era um cara, na flor da sua idade, com toda a energia, um cara que deu certo na vida, bem sucedido, se tornou um cara rico, influente. Ele tinha mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Uau! E ele está ali aos pés de Jesus Cristo. Ele tinha dinheiro, ele tinha fama, fama hoje se traduz em seguidores. Ele tinha dinheiro, tinha fama, ele tinha a sua juventude, e ele se ajoelha aos pés de Jesus e fala assim, Senhor, Senhor não, ele fala assim, bom mestre. Ele estava diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e ele olha para Jesus simplesmente como alguém que poderia talvez ensinar alguma coisa. Talvez ele olhasse ali para aquele homem como um rabino, alguém que podia dar um conselho para ele. E ele fala assim, como eu posso herdar a vida eterna? Um cara que tinha tudo. Há um tempo atrás, há 2 anos atrás, quando teve as Olimpíadas, alguns estavam aqui quando eu preguei sobre, a gente fez uma série, e eu falei sobre um atleta chamado Mike Phelps, que acho que todo mundo já ouviu falar na vida desse nadador americano, um dos maiores esportistas, ou até hoje o maior medalhista de ouro de todos os tempos. Ninguém em todas as histórias das Olimpíadas conseguiu somar o número de medalhas de ouro que esse homem conseguiu somar. E ao longo da vida dele, ao longo da vida dele, ele traçou uma trajetória de sucesso. Sucesso em termos de fama, sucesso em termos financeiros, se tornou um cara rico. E eu me lembro que quando eu fiz aquela pregação, eu falei assim, o que falta para alguém que tem fama, que tem dinheiro, que tem tudo aquilo que aos olhos naturais alguém possa desejar? Porque às vezes a gente acha que o nosso problema é falta de dinheiro. Talvez você esteja aqui falando, pastor, você está falando, usou o personagem errado, porque aqui não tem ninguém rico aqui. Talvez a gente ache que se a gente tiver dinheiro, alguma coisa
iria ser diferente na nossa vida. Se a gente fosse famoso, alguma coisa seria diferente na nossa vida. E a gente acha que se a gente tiver algumas coisas, alguns elementos, se a gente morasse em outro bairro, se a gente morasse em outro prédio, se a gente morasse em outro lugar, talvez as coisas fossem diferentes. Mas quando a gente pega aquele homem que nem o Mike Phelps, ele chega um momento da vida dele que ele começa a entrar em crise. Ele começa a descobrir que falta alguma coisa na vida dele. Porque ele foi criado para algo mais do que ganhar medalhas de ouro, para algo mais do que ganhar dinheiro, para algo mais do que constituir uma família, do que algo mais do que casar. Tem gente que coloca todo o seu plano, todo o seu projeto num casamento, e aí quando casa, ela descobre que o casamento não é aquilo que vai preencher a vida dela. E aí ela fala, então eu preciso ter um filho. Aí ela tem um filho, mas o filho também não preenche a vida dela. Porque não são coisas, não são situações que vão preencher a nossa vida. Falta uma coisa, falta um elemento para transformar, para nos conectar com o propósito de Deus para a nossa vida. E quando a gente não entende, não consegue encontrar isso, forma um vazio dentro de nós. E eu me lembro que quando eu falei sobre Mike Phelps, eu passei um vídeo dele, uma declaração dele, dizendo que a vida dele era como um trem desgovernado. Ele procurava um propósito para a vida dele. Ele começou a se enfiar em drogas, ele começou a entrar em aventuras de todos os tipos, mas nada completava ele. Esse jovem aqui, esse jovem também tinha todo o dinheiro, tinha toda a fama, mas parece que tem algo na vida dele que está incomodando ele. E ele chega para Jesus e fala assim, olha Jesus, eu ouvi falar que você é um cara sábio, que você tem sempre uma direção correta para as pessoas. Me fala aí, como é que eu posso ter certeza da vida eterna? A Bíblia diz lá em Eclesiastes que Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. Talvez aquele jovem ficou pensando em tudo que ele tinha, e ele falou assim, aonde esse dinheiro vai me levar? Para onde eu vou depois desta vida? O que vai acontecer comigo? E ele entra num dilema. Tinha dinheiro, tinha fama, mas faltava algo para a vida dele. E às vezes, nós não temos dinheiro, não temos fama, mas fora dinheiro e fora fama, faltam outras coisas para nós. Talvez tem gente que falta paz, talvez tem gente que falta alegria, tem gente que falta sentido de propósito. Para que você existe? Ah, pastor, eu existo para acordar amanhã e trabalhar, voltar, ganhar dinheiro, pôr dinheiro em casa, tirar umas férias de vez em quando. É só isso, só para isso que você existe? Será que Deus te criou só com esse propósito? Esse jovem entra numa crise. E o texto continua, e ele chega para Jesus e faz uma pergunta. Talvez uma das coisas que esse jovem está fazendo é fazendo perguntas para ele mesmo. E essa pergunta que ele traz para Jesus é fruto de algumas perguntas que ele estava se questionando, talvez há muito tempo. A pastora Sônia que fala muito sobre nós fazermos perguntas para nós mesmos. Para a gente começar a perguntar, qual é a razão de eu existir? Qual é a razão para que Deus tem, o propósito que Deus tem para a minha vida? E ele começa a fazer perguntas. E Jesus responde para ele no versículo 18. E Jesus olha para ele e fala assim, cara, por que você está me chamando de bom? Você está querendo me bajular? Por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom a não ser
a não ser um que é Deus. E aí Jesus devolve a pergunta dele com uma outra pergunta. Fala, você conhece os mandamentos? Não furtarás, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Você conhece esses mandamentos? E ele declarou, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Eu ia lá na igreja quando o pastor Lula cuidava lá de mim, já desde o Kids eu estou aprendendo a guardar esses mandamentos. E aí depois eu fui para o Next, e ali no Next eu aprendi a guardar esses mandamentos. Eu não tenho roubado ninguém, volta no versículo anterior, eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca tive pensamentos impróprios, eu nunca dei falso testemunho, eu nunca enganei ninguém, eu tenho honrado meu pai e minha mãe desde criança. Eu ia em todo cultinho, eu ia em todo culto do Next. Hoje eu estou no Locomotiva, mas olha, eu sou um cara que tem vivido essas coisas. E é interessante, porque eu não sei se você parou para pensar, porque Jesus, dos 10 mandamentos, Jesus escolheu alguns dos 10 mandamentos. Jesus escolheu aqueles mandamentos que são mandamentos de atitudes externas. Aquele jovem era um jovem que honrava pai e mãe. Aquele jovem era um cara que cresceu e ficou rico de uma forma honesta. Ele fazia as coisas de forma correta. Ele era um cara, aos olhos humanos, uma boa pessoa. Deixa o versículo aí, por favor, esse penúltimo, né? Ele não matava. Ele honrava, pai, tudo aquilo que era externo. Ele era um bom rapaz, ele vinha na igreja. E as mães da igreja falavam assim, filha, presta atenção naquele rapaz, olha como ele trata a mãe dele, olha como ele trata o pai. Olha, ele é um bom garoto, um bom rapaz, e além de tudo é rico. Uau! Filha, presta atenção no rapaz. E quando Jesus faz essa pergunta, ele imediatamente responde sem pestanejar. Ele fala, Senhor, eu tenho feito tudo isso. Tudo isso eu tenho cumprido desde a minha adolescência. Desde a mais tenra idade eu tenho cumprido isso. E aí no próximo versículo, versículo 21... o texto diz assim, Jesus olhou para ele e o amou. Eu fico imaginando, eu não sei se você consegue parar e pensar nesse olhar de Jesus para a vida desse jovem. Eu fico imaginando Jesus conhecendo o coração daquele jovem. Jesus talvez olhando até para a própria vida dele, porque Jesus também era um jovem. E olhando para a vida daquele jovem, falando... E ele me faz mais uma colocação para ele. Ele diz assim... falta uma coisa para você. Você tem sido uma boa pessoa, você tem sido um bom rapaz, mas falta uma coisa para você. E aí Jesus faz uma proposta para ele. Faz o seguinte, sai daqui agora, vende tudo que você possui, dá o teu dinheiro aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Depois que você fizer isso, você vem e me segue. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele jovem, diante daquela colocação de Jesus, se abate. Jesus fala para ele, falta uma coisa na tua vida. Falta na tua vida
você se livrar dos teus ídolos. Falta na tua vida deixar tudo aquilo que é secundário, para que você possa me seguir com inteireza do teu coração. Qual era o primeiro mandamento mesmo da lei? Você lembra? Qual era o primeiro mandamento da lei? Amar ao Senhor sobre todas as coisas. E o segundo, e depois o outro mandamento era amar o próximo como a si mesmo. Uau! Jesus está falando assim: você ama a Deus mesmo? Você está disposto a abrir mão? Você está disposto a abrir mão daquilo que você tem de mais precioso, que são os teus bens, para me seguir? Você está disposto a abrir mão e dar para uma pessoa, para um necessitado? Ele está falando de duas situações: de amar a Deus e amar o próximo, e seguir Ele. E aquele jovem naquele momento para, e talvez ele comece a fazer as contas do dinheiro que ele tinha no banco, daquilo que ele tinha conseguido através do seu dinheiro. E aí ele começa a se entristecer no seu coração. E é isso que Deus muitas vezes vem e nos confronta, amados. Eu falava hoje pela manhã aqui, eu já contei isso algumas vezes, do meu testemunho, né? Eu quando jovem, eu me converti aos 24 anos de idade. E aos meus olhos, eu era um rapaz bom. Não era rico, mas era um rapaz bom, que tinha futuro. Com 24 anos eu era formado, já era engenheiro, tinha uma boa posição, trabalhava numa empresa, num cargo bom. Eu era uma pessoa que sempre honrei muito os meus pais, minha mãe. Eu nunca bebi, nunca fumei. Eu era um daqueles que olhava para mim e me achava um cara bom. E muitas vezes, esse é o grande impedimento para a gente poder receber o Evangelho na nossa vida. O grande obstáculo para a gente receber o Evangelho na nossa vida é quando a gente olha para nós e a gente começa a achar que a gente é bom. E eu nunca me esqueço que quando eu comecei a conhecer o Evangelho, quando eu comecei a conhecer a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus começou a apontar aquelas áreas da minha vida que eu não era tão bom. Coisas que não eram talvez visíveis aos outros, mas que eram visíveis a Deus. E eu comecei a perceber quão pecador eu era e quanto eu precisava da graça, do amor de Deus sobre a minha vida. Eu me lembro até hoje, o dia que eu estive no meu quarto e eu comecei a chorar pensando, lembrando de quem eu era por dentro. E eu falava: Senhor. E eu me lembrava de uma oração que eu também já comentei aqui, que eu fazia desde criança. Todo dia antes de dormir eu fazia a seguinte oração: Senhor, não permita nunca que eu me afaste da Tua presença. E eu fazia essa oração com a maior singeleza do coração de uma criança. E aí eu lembro dessa passagem que ele fala que se a gente não se fizer como criança, não vai poder entrar no reino dos céus. E eu me lembro que quando eu conheci efetivamente a palavra de Deus, quando eu conheci o Evangelho, o Senhor me fez lembrar daquela oração. Ele falou assim: agora é o momento. Você não quer se afastar da minha presença? Você quer sempre ter comunhão comigo? Esse é o momento. Me segue. Me segue. Você está disposto a abrir mão da tradição, de várias áreas, de coisas da tua vida, para me seguir? Me segue. Para cada um de nós, às vezes Deus pede para a gente entregar um ídolo diferente. Como eu disse aqui, talvez você fale assim: ó, pastor, dinheiro não é problema. Se Deus pedir para entregar tudo,
vai ser fácil, porque não tem nada. Talvez Deus te peça outra coisa. Talvez Deus peça um outro ídolo do teu coração. Talvez, e nós somos peritos em criar ídolos. Um namorado, uma namorada pode se tornar muito bem um ídolo para nós. O que eu conheço de pessoas que deixaram uma vida com Cristo por causa de namorado ou de namorada, preferiram seguir seus ídolos do que seguir a Jesus Cristo. Conheço, na minha história de pastor, eu teria vários exemplos para dar. De pessoas que falam, não, eu quero ir com ele, eu quero ir com ela, tal. E Jesus falava assim, abre mão. Eu já contei, mas vou contar novamente. Nós tivemos um caso uma vez aqui na igreja, no começo da igreja até, de uma jovem que chegou para o namorado dela, e esse namorado não queria saber de Jesus, não queria saber de nada com Deus. E ela virou um dia para ele e falou assim, olha, eu te amo muito, mas eu amo Jesus muito mais do que você. E como você não quer nada com o meu Jesus, eu não posso ter nada com você. Então, a partir de hoje, nós estamos terminando o nosso relacionamento. E ela terminou com ele. Passado algum tempo depois, ele também amava ela, e ele começou a se abrir o coração dele para receber a palavra, e ele teve uma experiência com Jesus Cristo, entregou a vida dele, foi batizado, se converteu. Eles voltaram depois a namorar, eles se casaram. Então, até hoje aqui no nosso meio, tem filhos, fiz o casamento deles. Mas esse foi um dos poucos casos, ao longo dessa minha história pastoral, de pessoas, por exemplo, de jovens com relação a namoro, que optaram, que colocaram Jesus em primeiro lugar. A maioria que eu conheço optou em deixar os caminhos do Senhor para viver uma aventura amorosa. Alguns, passado alguns anos, algum tempo depois, tiveram decepções, frustrações, e se voltaram novamente ao Senhor. Mas aquilo que Jesus está pedindo para esse jovem é aquilo que talvez Ele esteja pedindo para alguns de nós. Qual é a área da tua vida que você precisa abrir mão? Qual é a área da tua vida? Qual é o ídolo da tua vida que você precisa abrir mão? Qual é a área que você precisa falar assim, não, Senhor, eu prefiro seguir a Ti do que seguir isto? Quer seja elas coisas externas, pode ser um trabalho, pode ser tudo. Depois, nesse mesmo capítulo, ele vem falando mais para baixo que aquele que não deixar, às vezes, pai, mãe, tradição, por causa de amor a Deus, não vai poder viver aquilo que Deus tem para a vida dela. Ele não vai poder cumprir o propósito de Deus para a vida dela. Sabe por quê, amados? Um casamento não vai suprir a necessidade que você tem. Nenhum marido, nenhuma esposa vai suprir a necessidade que só Jesus pode preencher na sua vida. Nenhum trabalho, você pode ser promovido para o cargo que você mais desejava na tua vida, nada vai preencher aquilo que só Jesus pode preencher na tua vida. Você pode viver a tua vida inteira correndo atrás de coisas e nada vai completar esse buraco, porque esse buraco só tem um componente que pode preencher ele. Só tem um que pode catalisar a tua vida e te conectar com o propósito de Deus. E quando você é conectado com o propósito de Deus, você pode não ter dinheiro, você pode não ter nada na tua vida, mas você está cheio da presença do Senhor, cheio da paz que excede todo entendimento, cheio da alegria que só Ele pode te dar.
quando você está conectado com o propósito de Deus, qualquer coisa, qualquer coisa é dispensável, porque você está no centro da vontade do Senhor para a tua vida. Aquele jovem, quando ele é questionado, ele faz as contas e fala: não dá. Ele se dizia, ele achava que ele era um cara que, por causa das boas obras, daquela exterior dele, ele ia ter algum privilégio no reino de Deus. Ele achava que ele era um cara bom. Pastor, eu nunca fiz mal para ninguém. Olha, eu honrava meus pais, minha mãe, eu vinha no culto, eu dava o dízimo. Mas é interessante, porque a hora que o Senhor questiona: você ama o Senhor de todo o teu coração? Na hora que você é questionado com relação à tua relação, ao teu amor por Ele, você consegue. E aí o texto continua. Diante disso ele fica abatido, afasta-se triste, porque tinha muitas riquezas. Olha que interessante o que acontece depois. Versículo 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu queria que você imaginasse a cena. Todo mundo já viu uma agulha de costura. Todo mundo já viu, pelo menos num filme, o tamanho de um camelo. O camelo é um animal um pouquinho maior que um cavalo. Um pouquinho não, bem maior que um cavalo. Ele fala assim: olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Uau! Tem gente que tenta amenizar esse negócio, né? Você talvez vá ouvir algumas explicações do tipo assim: não, sabe o que é? A agulha é uma porta que tinha lá em Jerusalém, e era uma porta meio baixinha. Então, assim, é difícil, mas dá. Se o camelo abaixar um pouquinho, ele consegue e passa por lá. Então, Jesus não está falando que é impossível. Ele está falando que é muito difícil. Mas se você pegar todos os comentários bíblicos sérios e idôneos, eles vão falar o seguinte: o que Jesus está querendo dizer aqui, essa agulha que Jesus está querendo dizer, é agulha mesmo. Quando Jesus está falando assim: olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, você fala: mas é impossível. É isso que Jesus está querendo dizer. A gente tem um ditado popular, né? Como que é? Galinha cria dente, não é uma coisa assim, né? Um ditado popular que você fala para falar algo impossível. Não dá. Ah, então Jesus está falando que um rico nunca vai poder entrar no reino dos céus? Não. Se um rico realmente tiver a riqueza como principal ídolo da vida dele, é impossível ele entrar no reino dos céus. É impossível, gente, por nosso próprio mérito, nós entrarmos no reino dos céus. É impossível para nós, sendo ricos ou sendo pobres, através dos nossos próprios méritos. Você pode tentar pagar promessa, você pode tentar fazer o que você quiser, você nunca vai conseguir comprar Deus. O que Jesus está querendo nos ensinar é que é impossível. É impossível você se despir de tudo aquilo que você tem. É algo difícil. Eu vinha para cá, a pastora Sônia, a gente estava falando sobre essa passagem. Você imagina aquele jovem.
Aquele jovem parando, olhando para tudo que ele tinha. Ele pegou o extrato bancário, olhou e falou: meu Deus, como é que eu vou pegar tudo isso e dar para os pobres? Eu vou vender o meu carro, eu vou me desfazer de tudo que eu tinha. Eu vou desmanchar com meu namorado, que eu gosto tanto dele. É difícil. É difícil. Por isso que a palavra de Deus diz que estreita é a porta que nos leva à salvação. Eu diria que não é difícil, eu diria que é impossível, sem a capacitação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Por isso que o Senhor vem, amados. Por isso que a obra, como nós cantamos aqui, é tudo por Ele e para Ele. Por isso que nós, quando somos cheios com a graça e com o amor de Jesus Cristo, quando a gente entende o Evangelho, quando a gente entende que Jesus é o jovem rico, que possuía a maior riqueza do universo e que se esvazia de tudo, e assume a forma de homem. Você já imaginou? Jesus se esvaziou de toda a realeza, de toda a glória, de tudo que ele tinha, para assumir a forma de homem, para ir para uma cruz, para que eu e você pudéssemos, como aquele ditado que ele disse, passarmos pelo buraco de uma agulha. Não porque naturalmente isso seja possível, mas porque só Deus pode fazer isso através de Jesus Cristo. Só Jesus. Só Jesus pode fazer isso. E os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Ele chega e fala assim: Jesus, se é desse jeito, ninguém vai poder ser salvo. Nem rico, nem pobre, ninguém. E aí Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus, não. Vira para quem está do teu lado e fala assim: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Às vezes a gente usa esse texto fora do contexto. Jesus está falando sobre salvação. Ele está falando que é impossível você conseguir a salvação por mérito próprio. O que Jesus está falando é que é impossível para você. Você pode querer fazer tudo o que tiver ao teu alcance. É impossível. Sabe por quê? Porque a salvação é fruto da graça de Deus. E quando nós nos colocamos debaixo dessa graça, quando a gente entende o amor de Jesus Cristo por nós, e nós permitimos que esse amor comece a nos transformar, aí a gente começa a encontrar a plenitude daquilo que Deus tem para nós. A gente começa a encontrar o propósito e desfrutar do propósito. Eu falava aqui que tem muitas pessoas, por exemplo, que colocam num casamento o objetivo da sua vida, e depois casam-se, e ela começa a encontrar um monte de defeito no seu cônjuge, e aquilo começa, e ela começa a falar: não, mas o casamento não é o que eu imaginava. Mas quando nós somos invadidos com o Evangelho de Jesus Cristo sobre nós, quando nós conseguimos entender o amor, o que Ele fez por mim, eu começo a olhar com olhos de misericórdia para o outro. O nosso cônjuge continua sendo o mesmo que ele sempre foi, mas os nossos olhos se mudam para a vista dele. E você não precisa mais colocar nele o objeto que vai preencher a tua vida, porque o que preenche a tua vida é Jesus Cristo. O teu cônjuge, os teus filhos, são presentes que Deus te deu para você amar como Ele te amou, para você olhar com olhos de misericórdia como Ele te olhou com olhos de misericórdia, para que você possa perdoar assim como Ele te perdoou. Muda a perspectiva, você está entendendo?
Quando você olha para alguém e tenta colocar esse alguém no lugar de Jesus, você vai se frustrar. Mas quando Jesus ocupa o lugar certo na tua vida, a tua perspectiva ao redor muda. Muda a forma de você ver tuas relações, os teus relacionamentos, de você ser mais paciente, de você ser mais compassivo, de você ser mais parecido com Jesus Cristo. Porque o teu ídolo não é uma pessoa, o teu ídolo não é um cargo, o teu ídolo não é uma posição. Aquele que realmente é o centro da tua vida é Jesus Cristo. E quando você tem isso na tua vida, eu gostava de uma música antiga que falava: só Cristo satisfaz. Só Cristo pode trazer a satisfação que eu e você precisamos. Só Cristo pode trazer a paz que excede todo entendimento. E quando eu prego sobre isso, amados, eu às vezes paro e penso, porque a grande parte, talvez, de vocês que estão aqui não entendem isso. Às vezes a gente está aqui na igreja porque a gente quer que Deus nos abençoe, mas o que Jesus quer fazer é mais do que te abençoar. Jesus quer ser o Senhor da tua vida. Jesus quer ser o Senhor. Jesus queria ser o Senhor daquele jovem, ele queria ser aquele que dirigia a vida dele. Olha o que Pedro fala no versículo 28. Esse Pedro é engraçado, né? Ele fala assim: então, Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo, né, para te seguir, né, Jesus? Sabe criança, né? Parece criança, né? Quando ele fala: pai, mas eu fiz tudo certinho, né? Nós deixamos tudo para te seguir. E ele continua e fala assim: respondeu Jesus: eu te digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, está falando de propriedades, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. E não é no futuro, é no tempo presente. Já no tempo presente, vão receber casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Olha que interessante. Que texto estranho, pastor. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, campos, filhos, por causa de mim, deixará de receber 100 vezes mais, já no presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Espera um pouquinho, eu não estou entendendo, Jesus. Se eu tenho que deixar e você vai dar de novo, por que eu tenho que deixar? Porque Ele vai te dar com uma perspectiva diferente. Quando Ele fala de deixar pai, mãe, Ele está falando de deixar a idolatria do teu coração com relação a pai, mãe, filhos, campos, propriedade, tudo que você tiver. E quando você aprender a deixar isso, deixar de ser um ídolo na tua vida, sabe o que Ele vai te dar? Ele vai te dar a mãe, os irmãos, os amigos que você precisa, mas agora de uma perspectiva correta. Você vai olhar para os teus irmãos, para os teus pais, para o teu campo, para os teus filhos, não como um objeto de idolatria, mas você vai olhar para eles como Jesus olha, com amor, com graça, com misericórdia. Muda a perspectiva. Ele fala: tudo isso vocês vão ganhar ainda aqui na vida, e na era futura também, na vida eterna. Que eu queria que você saísse daqui hoje, refletindo um pouco na tua vida. Quais são os ídolos do teu coração? Quais são aquelas coisas que Deus está pedindo hoje
para você tirar, que tem sido um ídolo na tua vida. E normalmente ídolo é aquilo que você fala assim: olha, pode tocar em qualquer coisa na minha vida, menos nisso. Jesus quer, o Evangelho de Cristo é quando nós podemos entender que, Senhor Jesus, aquela oração que eu fazia quando criança: Senhor, eu posso perder qualquer coisa, menos a comunhão contigo. E eu era criança e eu fazia essa oração. Eu me lembro que eu fazia uma lista de oração para pedir para Deus, desde pequenininho, né? Pai do céu, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, mas a primeira coisa que eu quero, e eu colocava por ordem de prioridade: Senhor, eu nunca quero me afastar da tua presença. Nunca. Nunca. As demais coisas que vêm para baixo são supérfluas. Se der para meu pai me dar aquele autorama que eu queria, legal. Mas a primeira coisa era eu não me afastar da presença dele. Quem não se fizer como uma criança não pode entrar no reino dos céus, não pode herdar o reino dos céus. Para esse jovem, Jesus pediu o dinheiro, mas Jesus não tinha problema com dinheiro. Não é que alguém que tenha dinheiro não pode receber a vida eterna. É que alguém que tem o dinheiro e faz do dinheiro o seu ídolo, esse não pode ter Jesus como Senhor da sua vida. Jesus se esvaziou de toda a sua glória. Jesus se esvaziou de tudo aquilo que ele tinha. Jesus, sendo rico, sendo rei, se esvazia e assume a forma de homem. A palavra que a Bíblia usa para definir o jovem rico, dizendo que ele ficou angustiado, é a mesma palavra que Jesus usa, que a palavra de Deus usa para descrever Jesus próximo do momento dele ir para a crucificação. Jesus fica angustiado, sabe por quê? Porque aquele era o único momento da vida de Jesus que por um lapso de tempo ele ia perder a comunhão com o Pai. O jovem rico ficou angustiado porque ele ia perder o dinheiro. Jesus ficou angustiado porque ele ia perder a comunhão dele com o Pai. Eu falo que às vezes eu vejo pais que se preocupam mais com a vida profissional do que com a vida espiritual dos seus filhos. Desde que seu filho esteja bem profissionalmente, tudo bem. Jesus quer ser o centro da nossa vida. Ele quer ser o catalisador. Eu ia amassar os dois aqui no começo do culto, mas economizar para a semana que vem. Sem o catalisador na tua vida, não tem nada que vai te completar ou que vai fazer o propósito de Deus na tua vida.